Alguns que estão aqui, inclusive, né? 2 ou 3, se eu não conheço o Xande de todo mundo, viram que eu fiz um workshop no semana passada, e ao longo do tempo eu venho postando algumas informações no LinkedIn com relação ao CN, né? Como classificar o CN, é o bicho de 7 cabeças, né? Todo o pessoal que está querendo utilizar a metodologia do hidrograma unitário do SCS. É assim que eu comecei, né, essa discussão científica com relação ao CN com uma colega, uma amiga em comum entre eu e o professor Marco Jabor, foi me falado, né, lá no curso do professor Marco Jabor mesmo, para eu me atentar ao CN, porque o CN, ele tem que variar, em função da área da bacia, esse CN, ele pode distorcer os resultados, tá? Aí eu fiquei curioso, poxa, professor, aí eu liguei pro professor, eu já ligo todo irritado pro professor. Professor, que história é essa? Eu tive um trabalhando para definir o CN, e o senhor tá dizendo para mim que em função da área da bacia, o meu CN vai me entregar um resultado? Aí eu fui atrás de investigar as limitações do método SCS, conversei com o professor, e aí a gente chegou, poxa, em vez de nós termos essa discussão aqui individual no telefone, vamos trazer o pessoal que já está utilizando aparentemente esse método para explicar para eles essa limitação, né, e o que pode ser feito. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço você ter provocado esse assunto aí e ter organizado esse bate-papo. Na realidade, né, a gente poder conversar e trocar ideia, né? Em drenagem, a gente tem muito pouco isso, né? De oportunidade de estar conversando, né? Então, são poucos os... Agora tem aí o Zé Roberto, né? O Zé Costa, e tem alguns locais de espaço para conversar. Mas até bem pouco tempo não tinha nenhum, né? Tinha praticamente nenhum. Então é ótimo aí poder estar conversando com o pessoal, trocando ideia. Inclusive, pessoal, que fique bem claro, viu, Wesley? Eu vou colocar né, da maneira como eu penso, que não é uma verdade, pode não ser uma verdade, né, no caso, né? Então, aí por isso que é interessante aí as pessoas aí debaterem, perguntar, colocar suas opiniões, né? Vamos lá. Em relação ao CN, né? Você está colocando ali, né, na hora que, depois de toda, porque tem toda uma dificuldade, sim, até você aprender tudo que você aprender, tudo que a gente aprende demora, né, com muito suor, com muito trabalho, né, e aí alguém fala uma coisa diferente com você, eu passei por isso, porque na minha vida profissional, eu comecei como estagiário na área de drenagem, e durante um bom tempo, já depois de formado, eu ainda achava que existia uma tabela de CN milagrosa, entendeu? Então é sempre assim, pô, tem algum colega que sabe, o cara não quer me passar isso. Isso é, né, escondendo o jogo lá e tal. E a gente ficava lá, pô, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, então a dificuldade era muito grande, né, para a gente poder descobrir qualquer coisa. Até que realmente eu descobri, né, que a grande preocupação que eu tinha inicial em procurar a tabela de CN, isso, né, eu devia gastar minha energia no campo, né? Aí que eu descobri, aí que eu fui descobrindo mesmo, né, qual a importância do campo para fins do cálculo e o dimensionamento correto para principalmente as grandes obras, né? Ok? Eu vou compartilhar aqui, Wesley, só para me apresentar. Eu não vou dar uma aula de jeito, porque sou eu, mas eu quero colocar alguns slides aqui para a gente poder conversar. Pode ser? Vocês estão vendo meu slide aí? A altura do som está ok para vocês? Tá bom, turminha, para vocês? Perfeito. Ok. Ok. Então, tá bom. Pessoal, eu coloquei alguns slides, eu nem vou apresentar todos, mas eu coloquei numa determinada ordem. Mas, como eu sempre, na minha vida toda, eu fui rebelde, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar por aqui, tá? Eu nunca aceitei, fui de aceitar regras, seguir, sempre vou testando. Então, vamos lá. Isso aí é de domínio aí de todos que trabalham, né, na área, né? Da forma do hidrograma regular, sintética. Aí nós temos aqui
a vazão é uma constante vezes a área, vezes o QM, que é a precipitação efetiva, dividido no TP. Ok. O TP, né, e o próprio QM depende do tempo de concentração, e aí nós vamos voltar, só que chamar a atenção disso, porque, né, muitas das vezes, primeiro eu vou ver o conceito, todo mundo sabe, né, mas não custa a gente ver isso aqui de novo, né? Para calcular a vazão das bacias, o que nós precisamos? Definir o tempo de recorrência, elaborar o mapa da bacia, calcular o tempo de concentração, definir, né, o coeficiente de fluxo, e entrar nos métodos de pressionamento. Aí, na hora que a gente fala de tempo de recorrência, o que é tempo de recorrência? É intervalo mediano em que pode ser ocorrer superado uma única vez com um dado evento. Ok. Tá certo. Primeiro tempo de recorrência. E qual que é o tempo de recorrência que a gente deve utilizar? Não, o DENIT recomenda isso aí. Né? 25 bueiro trabalhando com orifício, as galerias 25 anos como canal, 50 como orifício, ponte 100 anos. Isso já é um erro, né, na forma da gente calcular. Mas é um erro que não é um erro nosso, né? É um erro do contratante, né? Que determina aí, já define, né, esse sistema de recorrência. O tempo de recorrência, ele tinha que ser em função, né, do risco, e eu aprendi agora, infelizmente, né, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, da questão da vulnerabilidade. A gente sabe disso, leva em consideração muitas vezes, mas agora ficou muito claro para a gente falar sobre isso, né? Então, as obras nossas, nós temos que... Porque muito se vai discutindo aqui para frente. Não, eu vi hoje, né, o ministro falando, não, que onde a água passou por cima da ponte, nós vamos subir essa ponte. Onde o bueiro não comportou, será redimensionado. Não é bem assim, né? Não deve ser bem assim. Então, isso tudo... Primeiro é o seguinte, tem que passar isso, e aí as coisas se equilibrarem, e com muito equilíbrio, né? Muito mesmo equilíbrio, a gente sentar e discutir o seguinte: os problemas que ocorreram, quais foram as causas reais de algumas rupturas, só, né, como exemplo, algumas das pontes que colapsaram, a causa não é a chuva, é a falta da manutenção, ok? Se algumas delas estivessem em bom estado de conservação, com certeza elas não rodariam. Então, tudo tem que ser discutido com calma, com tranquilidade. Houve uma chuva atípica, está acontecendo ainda, infelizmente. Isso é um fato, a gente tem que discutir sobre isso sim. Mas esse tempo de recorrência, ele deve ser analisado aí sobre a questão do risco e vulnerabilidade. Não é só isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa é a seguinte, que a gente normalmente, alguns métodos, né, leva ao erro, né? Porque no Manual de Hidrologia do DENIT tem 15 fórmulas de tempo de concentração. E algumas delas, né, fala no cálculo de tempo de concentração a utilização da diferença de nível, ou utilizar a diferença de nível. Gente, o que é o tempo de concentração? É o tempo que a água leva do ponto mais distante até o local de travessia, do exutório, quando toda a bacia estiver contribuindo. Quando toda a bacia estiver contribuindo, muitas das definições não aparece isso, né? Mas o tempo de concentração é função disso. Sim, o tempo que leva mais distante até o exutório, quando toda a bacia estiver contribuindo. E aí vem um detalhe, né? Muitos projetistas trabalham da seguinte maneira: trabalham com diferença de nível. Então, aqui você tem várias declividades médias, né? Várias declividades médias dentro de um segmento. Se você colocar isso num gráfico, vai ficar dessa forma, né? O desnível e comprimento. Se eu trabalhar com diferença de nível, que é a declividade média, a minha declividade que eu vou estar trabalhando, ela é superior ao que tem no campo. Quanto maior a declividade, maior é a vazão. Né? Menor o tempo, maior a vazão. Vai ser a vazão. Maior o I, maior a vazão. Então, a gente tem que trabalhar com a declividade efetiva, que é uma média ponderada das declividades médias. Porque muita gente sempre trabalhou com declividade média. Pode trabalhar com declividade média? Claro que pode. Só que você vai gastar muita energia para chegar numa calculação correta. Okay? Então, assim, né? Essas questões, né, a gente tem que conversar, discutir, porque aí voltando, né, lá na fórmula, lá, tá? Voltando lá na fórmula de cálculo de vazão, né? Tá aqui o tempo de concentração, né?
o tempo de concentração, lá, por esse método, né, 0,6 TC, mas sai de TC. Então, se eu estou trabalhando com diferença de nível, isso altera, né, altera e muito a vazão, certo? Isso é só para a gente comentar sobre o método. E aí vamos falar sobre, né, comentar aí sobre o CN, só rapidamente, né, sobre a questão do CN, né? Durante muito tempo mesmo, eu procurei, aí, procuramos, né, eu e um outro colega lá, procuramos aí descobrir qual que é a tabela milagrosa que tinha, né? Porque tem que ter, pô, não é possível. Tanta gente usando há muitos anos no mundo inteiro, não é possível. Tem alguém que já descobriu isso aí e não passou pra gente, né? Bom, até que eu descobri que realmente o que é importante é o campo, né? Observando o campo. E aí, né? Que eu não desenvolvi, né? Que eu aprimorei essa tabela de CN aqui, né? Que a CN é função, né? Produto do CN1 vezes CN2 vezes CN3, o CN1 em função da área da bacia e da declividade efetiva da bacia, o CN2 em função da geomorfologia e o CN3 em função da precipitação, tá? Então, voltando, estou falando rapidamente, mas a gente vai voltar depois aí a conversar sobre tudo isso. Em relação a, bom, CN, né? O número de defluve, a definição aí do Sartori, é um parâmetro empírico que representa a porcentagem do solo impermeável, onde seu valor varia de 0 a 100, onde 0 representando o total permeabilidade da água pluvial no solo e 100 a total permeabilidade. Então, está muito bem definido aí, né? Bem claro, né? Que CN em função de quê? Do tipo de solo, da permeabilidade. Ok. Dentro do método, então nós temos aqui a permeabilidade, né? Tipo de solo em função da permeabilidade. Aí eu defino o tipo de solo, levo nesse quadro aqui, depois o solo ABCOD, aí eu vou verificar a utilização da terra e as condições de superfície. Aí a utilização da terra hoje é cereais. Então, eu estou trabalhando numa bacia, né, de 200 km², onde eu tenho um percentual de agricultura de cereais. Tá, mas hoje é cereal. E amanhã? É cereal? Não é pastagem? Né? E essas condições de superfície? Isso vai manter do jeito que está aqui escrito? Então, é uma coisa bem teórica, bem empírica, e que, na realidade, ela, no meu entendimento, né, isso não é uma verdade. E o principal de não ser verdade é que eu vou mostrar para vocês aqui nesses slides aqui. Se o CN, da forma como ele foi concebido dentro do método, fosse verdade, que ele é função do tipo de solo, né, e da utilização da terra, né, ou do complexo de solo-vegetação. Se eu tenho uma bacia aqui de 40 km² e uma aqui de 40 km², na mesma região, ou seja, com a mesma equação de chuva, tá certo? Mesma área, aí com todos os mesmos dados físicos da bacia, tá? Vamos pensar dessa forma. Os mesmos dados físicos da bacia, tudo igualzinho. E aí, é claro, que pelo método eu vou ter que adotar o mesmo CN. E o mesmo CN vai me dar o mesmo valor de vazão. E eu acredito que para vocês, mesmo só olhando no slide, na foto, né, dá para perceber que as vazões não serão a mesma. Tá? Não é verdade. Oi? Declividade bem maior, né, dessa daí. Não, mas eu estou considerando que a declividade efetiva é a mesma declividade. O que é diferente em termos de declividade aqui é a da encosta, né? Da área da bacia para o Talveg. Se eu considerar, eu estou considerando a declividade do Talveg igualzinha. E isso é possível dentro de uma região montanhosa. Eu ter a declividade bem plana com a bacia acidentada. E aí, lembrando do tempo de concentração da bacia, né? Da definição, que é o tempo que a água leva. Deixa eu só pegar o laser. É o tempo que a água leva do ponto mais distante até o exutório. Quando toda a bacia estiver contribuindo, aí a gente vai entender a diferença de vazão. Porque o tempo que a água leva, né, nessa bacia plana para chegar até o Talveg é um tempo muito maior do que nessa foto aí, que é nessa bacia. E aí começa já a diferença.
a diferença de valores, né? A diferença de vazões. A geomorfologia, ela influencia diretamente na vazão. A área da bacia influencia diretamente na vazão. Pelo método, se eu tenho o mesmo complexo solo-vegetação, de uma bacia de 40 km² e uma bacia de 400 km², o CN é o mesmo. Não é isso? Pela metodologia é. Só que não pode ser o mesmo em hipótese alguma. Se eu obtenho aqui nessa bacia aqui um CN de 70, né, e eu vou utilizar um CN de 70 numa bacia de 400, eu vou achar um valor absurdamente alto. Se eu adoto um valor de CN na bacia de 400, por exemplo, um CN de 45, e uso nessa bacia de 40 km², um CN de 45, eu vou estar superdimensionando minha obra. É isso que eu queria aí mostrar para vocês, para a gente poder, então, conversar e debater. Professor, eu tava... Desculpa, alguém perguntou? Vou trazer algumas dúvidas do pessoal, que é o seguinte, eu mandei uma colega que estava discutindo dias atrás, para Into the Skin, né? Com relação ao CN. Primeiro ponto, não era nem o CN, porque o CN, ele é fácil de fazer, ele é trabalhoso, ele não é fácil de fazer, né? Hoje, com as tecnologias que nós temos, é fácil de fazer. Mas existem as perdas iniciais, né? Primeiro você define o CN, aí você chega no potencial máximo de infiltração, que é aquele S, né? O parâmetro S, que alguns conhecem no Brasil. E aí depois você multiplica, né? 20% vezes o S para chegar, né? Digamos assim, na perda inicial, né? Nas perdas iniciais. Wesley, Esse conceito é discutível, não é, professor? não, mas deixa eu te interromper, porque a gente tem que discutir assim, interrompendo para ficar dentro do contexto. Na hora que você fala da questão da permeabilidade do solo, né, olha bem que coisa interessante. Você acha que se em toda a bacia do Rio Grande do Sul, todo local onde choveu, se nós tivéssemos lá, por exemplo, a vegetação densa, alguma coisa, você acha que ia resolver alguma coisa? Você acha que alguma coisa interfere a permeabilidade do solo nesse tipo de chuva que ocorreu? Mas nunca. Da forma como ocorreu essa chuva, da forma como as cheias, porque a do Rio Grande do Sul fica fácil da gente enxergar e discutir. Mas as nossas cheias, com um tempo de recorrência de 100 anos, é uma coisa assim, absolutamente alta a chuva. E é um período muito longo, né? Um período muito longo. Na bacia amazônica, né? Já comentei isso com você, na bacia amazônica, grande parte da bacia amazônica, o solo é permeável, o solo arenoso. E o que isso influencia nas vazões da bacia amazônica? Em vista da forma como ocorre o tipo de chuva lá, não interfere. Não interfere. Essa minha tabela de CN, por exemplo, não se aplica no Mato Grosso. Eu preciso de melhorar ela para aplicar no Mato Grosso. De 250 bacias que eu analisei, eu percebi que não dá da forma como chove lá. E áreas planas, bacias planas. Olha só, uma bacia de 20 km², vou botar 20, não, vou botar 30 km² aqui em Minas, qualquer região de Minas, está indo no limite. Ou é ponte, ou está galeria tripla, 3,5 ou 4x4. Ok? Peraí, desculpa. Bacia acima de 40 km² aqui é ponte. No Mato Grosso, bacia acima de 20 km² é ponte. Olha a ordem de grandeza. É completamente diferente. Entendeu? Então, assim, essa questão da permeabilidade, outra coisa, né? Hoje, igual você falou, e bem mesmo, né? Você domina muito bem isso aí, né? Definir aí o tipo de solo, e ok. Mas é esse tipo de solo naquela área toda mesmo certinho? É isso mesmo? É o que a gente considera, né? Mas não é aquilo. Não é aquilo. Qual é o percentual de erro que eu tenho em cima daquelas áreas ali? Quando você tira diversas áreas para chegar no valor de CN, qual é o percentual de erro? Se eu for fazer sondagens para definir quanto tempo eu vou gastar, quanto eu vou gastar em recursos, quanto tempo eu vou gastar. É necessário isso mesmo? Porque para ir a campo, eu preciso para ir a campo de uma vazão calculada.
senão não resolve. Para questionar o resultado em si, a parte Isso. de resposta preliminar. Isso. Drenagem, né, é muito campo. É ver e ouvir. Já dizia aí, né, Gibran Khalil Gibran, o maior dom que o ser humano pode ter é o dom de ouvir. Nem todo mundo tem esse dom, né? Então, no campo, o que a gente tem que fazer lá no campo é ouvir, perguntar, ouvir, processar essas informações. Para processar essas informações, eu preciso de ter uma vazão calculada sim. E aí, o que eu vou ter que gastar de energia para chegar próximo do campo? Eu não tenho nem ideia do que seria, porque as particularidades do campo eu obtenho através de imagem. Já melhora demais da conta. Tá? Nossa, é fundamental. Quem dera que eu dominasse, né? Toda a técnica como você domina do geoprocessamento. Quem dera. Né? Seria sensacional. Mas não é só isso. Não é somente isso. Isso é muito. Quero deixar bem claro. Isso é muito, é importante sim, é muito, mas, né? Mas quem vai definir mesmo vai ser o campo. Eu tive um projeto, né, professor? E eu fiz o projeto de umas pontes no Mato Grosso, inclusive. Fiz agora uma rodovia de 500 quilômetros, a verificação do projeto. É, assim, absurdo. É, assim, você se constrange. A escassez de dados, de informações. Os solos do IBGE estavam apontando lá, né, um tipo de solo, aquele mapa do IBGE, inclusive de 2022, não estava entregando o que realmente estava acontecendo na região. Eu tive que consultar um profissional da região e deu um solo totalmente diferente do que estava botando no IBGE. É bonito o mapa do IBGE, né? Tudo bem lido, colorido, mas a questão de a confiabilidade do dado não estava coerente com o que estava correndo em campo. Eu descobri aí que a gente precisa ter uma segunda opinião, uma segunda fonte com relação na hora de escolher o tipo de solo em si, né? E aí, teve o Daniel Schneider que até levantou as mãos. Fica à vontade, tá, Daniel? E aí, só para encerrar, eu fiquei me perguntando assim, meu Deus do céu, o que a gente faz, professor? Quando eu chego numa vazão de projeto, né? A prefeitura me chamou, fiz a vazão de projeto pelo CN, maravilhosamente. Cheguei numa vazão de projeto que deu uma altura de porte de 3 metros acima do que é no comum. Nunca que chegou uma vazão nos últimos 60 anos daquela região, naquele nível. E todo método está justificável. Eu tive que trocar o método, eu tive que sair do SCS para ir para um outro método. Porque a vazão não estava coerente. E aí eu fico me perguntando, o que eu faço quando a minha vazão não está coerente, quando o nível da água que eu simulo no RECAS não está coerente com o que ocorreu em campo? Eu literalmente considero o que foi observado em campo? A observação de campo é fundamental, né? Não quer dizer que você vai seguir o que foi informado. Claro que não. Mas a informação de campo é o balizamento para você calcular de forma correta, né? Quem faz o resultado não é o método, é o projetista. E você só vai conseguir fazer o resultado depois da observação de campo. Pelo método, olha, eu acho assim, com todo o avanço tecnológico que tem acontecido, eu acho ainda muito difícil a gente enxergar aí um tempo onde terá um método que você calcula no escritório, chega lá no campo, é isso mesmo, está correto e é isso mesmo. Eu acho que vai ser muito difícil ainda. Eu não vejo como, porque cada bacia tem a sua particularidade, e isso é no campo que você vai ver, tá? Então, esses mais de 250 pontos que a gente fiscalizou, né, no caso, os projetos, nós tivemos visitando todas essas pontes. O que a Tayana está fazendo agora, né? Tem feito já, e muito bem feito, né, durante esses últimos 2 anos, aí, pelo menos. Né? É ir da campo, observar, conversar com as pessoas no local. Né? E a outra coisa, né, Wesley? Nunca com uma única informação, né? Nunca. Porque existem pessoas que têm a tendência de subir muito, né, o nível da água, tem outras que têm a mania de descer muito o nível da água. Então, por isso é que a gente tem que ter o cálculo na mão, ir lá e aí conversar com várias pessoas. Quanto mais próximo a pessoa morar do local, melhor. Mas não tem ninguém aqui morando aqui. Eu trabalhei já na região amazônica, lá no Acre. Você não acha nenhum morador próximo da rodovia.
Mas tem lá os ramais lá, que você entra lá dentro, lá tem gente lá que usa aquela estradinha, usa durante o ano inteiro, que traz informações importantes para gente. Então, Desculpa. pois não. E aí, só para fechar, que ficou algumas pessoas, o pessoal me fixou nessa pergunta, pessoal, inclusive alguns não conseguiram participar agora. Eu devo... assim, chega um momento que o pessoal se coloca, ajusta tanto o modelo hidráulico pelo main para baixar o nível d'água, para subir o nível d'água, para chegar naquele que é realista ali, o que foi observado em campo, né? Que aí, poxa, teu modelo hidráulico tá furado. Para que simulação hidráulica então? Aí, então, e o que eu faço hoje? Eu consigo, olha só como é louco isso, eu consigo ajustar o meu modelo hidrológico para chegar numa vazão coerente para gerar um nível d'água parecido com o que ocorreu em campo. Né? E eu consigo fazer isso. O primeiro partiu de campo, eu adoto o segundo, quando o segundo adoto o primeiro, eu consigo baixar ou subir a vazão, controlar esses parâmetros, sem mexer no meu CN, porque o meu CN, a forma como eu faço não é subjetiva, eu não consigo controlar. Sai CN ali, correto. Eu tenho que controlar o quê? Como eu distribuo a chuva no tempo, para chegar numa vazão lá coerente com o que eu ocorrendo em campo. É isso que eu faço. Seria isso que o senhor faria? Seria isso que o senhor indicaria, no caso? Ajustar o modelo hidrológico, porque afinal de contas é a vazão sul que está furada, ou ajustar o modelo hidráulico? Wesley, tem uma máxima do Kokai Ehara, né, o Kokai Ehara, que ele fala o seguinte: o melhor método de cálculo é aquele que você conhece, ok? Você vai desenvolver o seu jeito de fazer. Então, isso é uma verdade, né? Minha vazão tá dando uma determinada vazão, eu vou ter que mexer. Aonde que eu posso mexer? Aonde que eu posso mexer? 2 locais, né? No N e no CN. Tem mais algum outro lugar que eu posso mexer? Que eu saiba, não. Né? Eu tenho a área, tenho o mental VEG, declividade, aí eu calculo o tempo de concentração. E aonde que eu posso mexer? No CN e no N. Então, eu posso ajustar, né, o hidráulico, como posso ajustar o hidrológico. Né? Normalmente, eu ajusto os dois, tá? Normalmente, eu ajusto os dois. A vazão rara agora, eu não me lembro qual bacia que eu calculei, que eu cheguei lá no campo, lá, ou analisei, né, no projeto, cheguei lá no campo, era aquilo mesmo do projeto. Né? Daniel quer fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Uma dúvida, por exemplo, agora na região sul, uma curiosidade, Marcos. Se tu fosse chamado agora para um dimensionamento de um pontilhão, uma ponte, enfim, qual que seria a tua atitude? Por exemplo, uma vida inteira não aconteceu uma cheia nessa altura e qual seria a tua atitude, assim, de dimensionamento, por exemplo, se for pegar, esses dados não estão registrados ainda, né? Se tu for pela cota da última cheia, da semana retrasada, tu vai ter uma coisa 5, 6 metros mais alta do que todas as outras pontes. Qual que seria a tua atitude quanto a isso? Se eu só tenho esse acesso para essa localidade, essa cheia seria a minha cheia de projeto. Se eu tenho alternativa de acesso, aí eu pensaria, né? Talvez eu não adotasse, não. Agora é o seguinte: quando você é chamado para resolver qualquer problema, numa época nessa situação, se você indicar qualquer obra abaixo da cheia que ocorreu, politicamente você não vai suportar, não. Porque o que acontece, por exemplo, tá? Tu vai pegar uma estrada vicinal, em quase na totalidade dos casos, tanto antes quanto depois, tu vai ter uma estrutura consolidada de casas e tudo mais, né? Então, por exemplo, falando do caso agora, até então, desde 41, nossas cheias chegavam sempre até a cota 27, tá? Agora chegou na cota 34. Então, vamos dizer que vai ter que pavimentar uma rua, uma estrada vicinal. Tu vai, então, com base na última cheia, tu vai subir essa ponte por uma cota acima do 34, deixando 1 metro de folga ali, vamos dizer 35, tá? Só que daí tu vai ter casas que estão numa cota 30, por exemplo, esse que é o pepino, sabe? Aí tu vai levantar tudo, tu vai ter que tirar o pessoal que tá lá, por exemplo. É uma situação complicada, né? É muito complicado. Eu sempre defendi o seguinte: não projetar para chuvas atípicas, ou eventos, né, extremos. Eu sempre defendi isso. Tá? Hoje eu já coloco em dúvida essa afirmação. Hoje eu acho que a gente tem que repensar em questão da vulnerabilidade. Tá?
Hoje, a gente tem que analisar todos os recursos para oferecer condições boas para a população, resgatar a população, ok? Então, se a gente for ficar pensando em subir o grade, subir ponte, tudo, não vai sobrar dinheiro para a gente resolver o problema para as pessoas, não. Elas vão continuar se afogando nas cheias, entendeu? Então, a gente tem que pensar em termos de engenharia, o que nós podemos fazer, né, para resolver o problema dessas pessoas. E isso vai precisar de muito mais dinheiro que todo mundo está avaliando aí. Porque são cidades inteiras que terão que ser removidas ou adotar soluções como tem na Holanda, né? Tá certo? Ou o que fizeram também em New Orleans, né? Lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu toda a vida eu defendi o seguinte: não projetar para eventos extremos, a dimensão para eventos extremos. Mas eu sei que isso é delicado. Não é tão simples. Então, assim, eu vou projetar a ponte vai ficar 5 metros acima por causa de um evento. E a população vai ficar na cota 5 metros abaixo? Vai continuar? Eu resolvi o quê? Na realidade, eu resolvi nada. Resolvi só como engenheiro de rodovia. Isso não é o caso. Eu não sou engenheiro de estrada. Nós somos engenheiros porque nós trabalhamos para a população. Nós temos que atender a população. Por isso que eu estou te falando. Se é um acesso único, só tem aquela ponte, aquela travessia, não tem a menor dúvida que eu vou projetar a ponte acima desse evento que ocorre. Se tem alternativa, não. Eu vou repensar. Ficou claro? Obrigado. Tem alguém mais que tenha alguma pergunta ou queira se manifestar aí, Wesley? Agora é hora de fazer perguntas, hein? Eu tenho. Ale vai chegando com perguntas aí cabulosas. Não, cabulosa não. Eu queria voltar naquele assunto que você trouxe aí, mas que foi rapidamente abafado, sobre a abstração inicial, né? Isso aí é um tema, não sei se a palavra é polêmico, não, né? Se me permite, eu já dou a minha posição inicial. A abstração inicial, ela não é ligada somente à infiltração, né? Se ela fosse ligada à infiltração, eu acharia um parâmetro um pouco temerário. Vamos supor que a chuva acontece no momento em que o solo está encharcado. Mas eu queria saber se os colegas são a favor da abstração inicial do SCS, se consideram ou não. Eu sou daquela opinião dos americanos, né? Porque o método saiu de lá. Dessa opinião aí. Assim, eu penso o seguinte, com base no que eu conversei com meus professores também na Mackenzie também, eles vieram da USP, tem sua opinião lá. O SCS é para te dar uma estimativa inicial de vazão. Ele é amplamente questionável e os americanos questionam duas coisas. Né? Os autores americanos, eles criticaram principalmente a intensidade da chuva, porque o solo ele tem uma infiltração, ele começa com um potencial de infiltração, depois ele chega, né, naquela constante dele, né, que é a condutividade. Então, a intensidade a gente não considera no SCS. Só isso daí já gera uma distorção gigantesca. Porque pode chover mais. Se chove mais intensamente naqueles 10 primeiros minutos, vai escoar mais. E aí, como é que fica o CN? O CN não lê com relação à chuva. E o CN também, né, ele não considera essas perdas iniciais de 20%. Cara, esses 20%, eu dei uma pesquisada nos mestrados dos americanos, é muito polêmico. Alguns chegam até a adotar 0,40, 0,50 disso. Sim, exatamente. Então, só que a gente adota 20% no Brasil, porque tem livro A, B, C, D, porque é consagrado, porque é isso na bibliografia. E assim, a galera quer só dizer assim, segundo fulano de tal, eles estão jogando literalmente isso dele. E não há esse questionamento, sabe? Então, abrasileirou o método, esses 20% fixou no Brasil, inclusive algumas pessoas acham que é só 20%, mas isso é questionado. Só que como é que a gente consegue chegar nisso daí? Os autores que criticavam falaram, tá, 20% pode ser muito baixo. É muito baixo. Mas como que eu vou chegar num outro parâmetro, numa outra constante? Em função do quê? É bem difícil. É complicado isso, sabe? Aí não há nenhum estudo apontando dizer como criar uma variável de perturbação aleatória para dizer, por exemplo, poxa, em função da declividade da bacia, eu vou corrigir esse parâmetro. Em função da área da bacia, eu vou corrigir essas abstrações iniciais.
em função do percentual de área que teve relação, eu vou corrigir esse 0,2, né? Não existe nenhum estudo. Pelo menos no Brasil não existe. Envolve até a irregularidade do terreno, né? Isso, Cidade de formato depressões. poças, né? Para quem conhece o Rio Doce aí sabe, né? Só um exemplo, a capacidade dele de formar empoçamentos, bancos de areia. Então, é algo assim que flutua muito. É difícil você bater o martelo nesse parâmetro. Eu acho que o parâmetro mais difícil do método DSS é esse. E para onde você vai, você vê uma indicação, né? Então, É bem complicado. Isso é bem complicado. E eu trouxe vocês para cá justamente para vocês sofrerem junto comigo. Para questionar o professor, para todo mundo sofrer junto, porque não é justo eu ficar aqui me batendo na minha cabeça, né? Com relação a isso sozinho. Eu não tenho a resposta. Se o professor tiver uma resposta, eu não tenho. Só trago as mesmas dúvidas. eu acho mais, eu acho mais assertivo você trabalhar no CN do que na abstração inicial, né? A abstração inicial, ela flutua. Então, é difícil você chegar lá e bater o martelo nesse parâmetro. Você não tem. Quando você joga isso, por exemplo, a gente sabe, se jogar isso para nossos clientes que vão nos fiscalizar, eles vão dizer assim: tá errado. Eles não conhecem. Eles não sabem nem que tempo de retorno não é fixo. A gente só pega o tempo de retorno fixo na tabela do DAE, dos órgãos fiscalizadores, é porque a grande maioria não entende de estatística, então os órgãos já fixam ali pelo menos um tempo médio de ocorrência ali, né? Mas alguns clientes, por exemplo, né, os europeus, eles dizem o seguinte: eu tenho dinheiro, vou gastar com meus ativos e eu quero 75% de confiabilidade. E aí, com base na confiabilidade, você vai extrair o tempo de retorno, sabe? E vem lá do risco, a função de risco, né? É uma função matemática, uma função estatística. Você senta lá, você chega no risco, né? Confiabilidade é tudo menos o risco de colapso da estrutura. A única sugestão que eu faço aí, Wesley, não é. Você tem que acrescentar o risco, acrescentar a vulnerabilidade. Esses dois fatores são importantes, porque só no risco você tem 75% de risco, mas, né? Mas você tem alternativa de tráfego. Vamos falar de rodovia lá naquele local ali, céu. Se eu não tenho alternativa de tráfego, eu não posso trabalhar com 75%, é 100%. Ah, é verdade. É bem pontuado isso. Tá? Então, é risco e vulnerabilidade. Tá? E aí, nós estamos discutindo CN. Eu gostaria de saber, tanto de você, Wesley, quanto do Arne, vocês estão falando do CN aonde? CN no escritório ou CN depois de ir da campo? Tem no escritório. De ambos, né, irmão? De ambos. Porque aí já começa a mudar. A gente tem isso. Olha como é que é louco. André, já que eu te passo a palavra. Eu fiz uns estudos com uma colega de UFV, né? Eu quero saber o que está acontecendo, que eles estão trazendo muita novidade. Né? Ela queria saber algumas modelagens no VEC Hats. Beleza. E ela faz as amostragens no método de potencial, né, de infiltração. A chuva efetiva, ela tira dos ensaios do planel. Então, ela sabe a quantidade que vai escoar, né? Com base nos ensaios de duplo anel. Mas mesmo assim, você ainda é impreciso. Mas o método dela de fazer a amostragem em campo é significativamente mais preciso do que o nosso. O pessoal de UFV, de usando fotovoltaica, pelo menos os nichos que eu tô vendo... Eu não entendi. Ela faz o ensaio e determina a permeabilidade através do ensaio, não é isso? Exatamente. Ok. Mas que tipo de chuva é essa? Uma chuva efetiva. Ela gera chuva efetiva. É um outro método de infiltração. Tudo bem, mas que tipo de chuva efetiva? Tudo bem, é chuva efetiva. Mas lá, imagina bem, se isso funcionasse, né? Como é que seria na região arenosa, então? Imagina que os ensaios são muito pontuais no local da obra, né? A sua bacia extrapola muito o local da obra, é verdade? Então, você pode ter imagina uma bacia aí de, sei lá, 500 hectares. Você vai fazer sondagem onde? No local da sua obra, no exutório, né? Geralmente. Então, é difícil você trabalhar com os resultados de ensaios, né? Imagino eu. Acaba não parando assim para Aí você faz o ensaio, faz todo o ensaio muito bem feito e tal, determinou aí
a permeabilidade do seu solo, você vai considerar, ok, aí você está projetando para uma chuva de 100 anos. Essa chuva, se ela ocorrer, como é que fica a permeabilidade desse solo? Ele vai filtrando e a chuva efetiva é aquilo. Como é que é isso? Porque eu não vejo como isso pode acontecer, a permeabilidade influenciar. Para chuvas curtas, para chuvas até um determinado momento, sim. Mas a partir de um determinado momento, não. É verdade. Eu entrei num questionamento, né, justamente sobre isso. Foi sobre o que é infiltração. O pessoal estava falando sobre o que era infiltração, o que era permeabilidade. Aí eu tive que entrar, beleza. A infiltração, ela não é constante, é uma curva, né? Conforme o solo passa seu tempo, você vai perdendo capacidade de infiltração. Chega um momento que essa curva vira uma constante. E essa constante significa que o solo está saturado. A partir disso, a velocidade percolando na água passa a ser a permeabilidade. Infiltração é uma curva e a permeabilidade é uma constante. Então, é porque o pessoal fica, mas ambas têm a mesma unidade, porque é a velocidade com que a água percola no meio poroso. Mas aí chega naquele mesmo trâmite, né? Naquela mesma dúvida, mesmo com esse método muito preciso, houve um custo com a amostragem, o conceito para chegar na vazão possui vácuos, possui dúvidas, possui, como eu vou dizer para você, incertezas. Ô Wesley, deixa eu voltar o slide só um minutinho aqui. Professor, tem até o Rodrigo falando aqui, ó, só para dar um atento, tá? Para o pessoal tá no chat aqui, ou vocês têm que aprender a falar, gente. Eu conheço alguns aqui pessoalmente, tenho liberdade. Sugestão de leitura, sugestão de leitura, modelos conceituais, como PMD, Top Model e Arno. Acho que ela usa talvez esses modelos. Talvez sejam esses modelos. Você está se referindo, Rodrigo, com relação a esses modelos para chegar na vazão de projeto? É isso? Isso, da minha colega? É isso? Existe essa outra forma, essa outra metodologia? Ah, beleza, maravilha. Então fica aí esse acréscimo, pessoal. Existem outras formas de chegar na tua vazão de projeto. Né? Seguindo a mesma metodologia. Bem, prossiga, professor. Ah, o Bruno também quer falar, professor. Todo mundo quer falar contigo hoje. Bruno, André. André? Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tenho várias questões para fazer, né? A gente está num debate muito interessante, assim. Me apareceram umas 10 questões aqui, em profusão, pelo menos. Algumas eu já até me distanciei, mas, assim, uma questão importante é que, pelo que o próprio professor foi falando, né, ao longo do tempo aí, de forma sábia, é fácil concordar, né, de alguma forma que a gente só pode chegar, de fato, numa vazão de projeto adequada. Basicamente, a gente só vai chegar nessa vazão acertada se a gente tiver uma experiência boa, me parece, né? Se a gente tiver experiência, porque se a gente simplesmente confia num método, né? Cegamente, né? Confia num número, que é o CN ali, e sem um conhecimento prévio, sem experiência, simplesmente determina esse CN, acha que está certo, chega numa vazão, sem essa experiência, dificilmente a gente vai estar conseguindo conversar com a realidade, né? Então, é até um pouco triste, né? Mas, de certa forma, é difícil a gente pensar que a gente pode chegar numa vazão acertada, uma pessoa pode chegar numa vazão acertada sem ter essa experiência, né? Isso me parece muito claro, de alguma forma. André, a gente tem que interrompê-lo, porque senão eu perco a coisa. Deixa eu te falar. Imagina o contrário. Imagina que tem um método, então, que você chega nas vazões corretas sem experiência. Você matou a engenharia, acabou a área de hidrologia, da hidráulica, acabou. Porque qualquer um que souber mexer com Excel, né, ele vai saber calcular de forma correta. Ok? Perfeito, realmente. É isso mesmo, professor. E, assim, uma outra questão que se linka com isso também é o seguinte, né? O senhor estava ressaltando aí o tempo inteiro a importância do trabalho de campo, né? Que é imprescindível para a gente conseguir fazer um projeto adequado, chegar numa vazão de projeto adequado, né? E aí a gente tem algumas questões complexas também que estão relacionadas a isso. Uma questão importante que eu acho que é legal frisar, e talvez o senhor, com toda a experiência que tenha, pode falar disso de uma forma mais interessante, mais didática, é que não adianta muita gente ir para o campo sem fazer um trabalho prévio muito bem feito, né? Acho que a gente chega muito perdido, né? A gente tem que conseguir fazer um trabalho, de fato,
é importante delimitar a bacia, conhecer a área, né? Perfeito, Conhecer qual que é o seu drawback, porque senão a gente vai para o campo e vai ser muito provavelmente uma coisa muito improdutiva. Eu queria que o senhor ponderasse depois o que pode ser feito para que o trabalho de campo seja de fato mais produtivo, né? Não, o que você colocou aí está perfeito, né? Para ir a campo, eu tenho que estar com esse meu pré-dimensionamento, né, esse meu pré-estudo muito bem elaborado, o mais perfeito, o mais próximo possível da realidade, né? Isso não tem dúvida. É como se eu fosse o seguinte, né? Eu não delimitei bacia, não fiz um estudo hidrológico, né? Porque o estudo hidrológico é até o cálculo de vazão. Então, não fiz o estudo hidrológico e vou a campo. Não vai, não. Não vai, não. Você vai gastar dinheiro. Não vai, não. Você vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Você vai no campo no momento certo. Ou seja, quando você tem, então, o seu estudo hidrológico, ele não está concluído, né? Ele está, pelo correto, seria pré-concluído, tá certo? Ele só vai estar concluído depois da volta a campo, se ajustar todos os valores, aí sim, vai estar concluído. Então, essa ida a campo é fundamental, sim, mas é fundamental também o escritório é muito importante, né? De você fazer todo aquele trabalho do escritório muito bem feito, né? E isso é importante. Eu gosto muito, por exemplo, né, chegar nas cotas ali de inundação, tendo feito o trabalho previamente, e quando a gente vai para campo, a gente consegue conversar com as pessoas, né? É muito mais rico. A gente contrapõe aquilo que a gente fez, né, à realidade, a gente vê se tá batendo, se está conversando com o que as pessoas dizem, por exemplo, né? E em cima disso também tem outra questão que é delicada, que é assim, é, como que o trabalho de campo vai ajudar a gente de fato a filtrar melhor as coisas e já chegar num lugar mais acertado. Porque, como o próprio Wesley falou, muitas vezes você conversa com uma pessoa lá em campo e ela te passa, muitas vezes a pessoa tem até certeza, na verdade, de que não, a cheia nunca passa dessa cota, o máximo que já veio foi até esse ponto aqui. Muitas vezes ela está errada também. É claro que a gente tem que confiar e tem que dar atenção no que as pessoas que vivem ali nos trazem, mas é um pouco complicado também, porque de fato, quando a vazão de pico passa, quando ela está acontecendo ali no pico, não tem ninguém observando, né? A pessoa vai ver muitas vezes ali a cheia, depois de um tempo, a chuva deu uma parada, ela vai ver uma vazão muito grande passando, de fato, ela tem uma noção do nível, mas aquela vazão de pico ali, muitas vezes, ela não foi observada por ninguém, né? Falando da maior parte das bacias rurais aí, né? Que não tem instrumentação, não tem medição direito. Então, também é difícil, assim, né? Como é que a gente tem que fazer um fio, né? São várias informações que a gente tem que combinar para chegar no melhor lugar, né? É complicado isso também. Não, perfeito. A cota precisa, com certeza, você não vai ter nunca, né? Claro que não. Mas a cota bem próximo, né? Você vai ter sim. E outra coisa, né? Quando a gente vai a campo, a gente você já vai com todo esse estudo, né, feito, né? Então você já tem toda uma noção, né, da vazão que ocorre, já é uma noção, já é uma ordem de grandeza. E o que a gente tem que fazer? A gente não tem que somente perguntar. A gente tem que perguntar e conduzir a conversa, né? Quando eu chego a utilizar como exemplo, por exemplo, você tem um bar, né, um boteco na cabeceira da ponte. Aí você está conversando com o dono, você tem esse boteco há quanto tempo? Não, tem ele há 30 anos. Né? A água já passou por cima da ponte? Já, aí 3 metros acima da ponte. Aí você olha para a casa do boteco do cara assim, então já até levou o boteco, né? Aí você deixa. A gente nunca deve falar com o cara, né? Bater de bate-pronto, né? Não, isso aí não é possível. Não, deixa ele falar, ele que está querendo falar, está querendo mostrar serviço também, né? E aí você vai deixando ele falar, depois você vai lá dentro do boteco dele, vira e fala assim, me mostra aqui a marca que a água chegou, ele só me dá uma olhada aqui. Aí a gente mostra o seguinte, fala, não, a marca é só meio metro, entendeu? Aí ele confirmou os tal, chegou a 3 metros, aí você começa a conduzir a conversa. Mas vem cá, quando chegou a essa altura, como é que o pessoal, não pode falar 3 metros, vamos falar 1,5 metro. 1,5 metro passou por cima da ponte. Mas aí o pessoal continua atravessando a ponte, ou ficou interrompido muito tempo, muitas horas, dias. Não, o pessoal continuou passando a pé em cima da ponte, a cavalo. Nossa, a gente sabe que pela velocidade que está passando naquele momento da cheia, é impossível você atravessar em cima da ponte.
você começa a atravessar isso da ponte e você vai sair 100, 200 metros lá na frente que a correnteza vai te levar. Então, assim, a gente tem que ir conduzindo a conversa, né? Tanto o a mais quanto a menos, né? É muito importante a gente, nessa conversa, a gente escutar o pessoal, deixar eles falarem e tal, mas aí você vai conduzindo as perguntas, a conversa, para poder, né, melhorar esse entendimento nosso aí, ajustar essa cota aí que vai me balizar a minha cota cheia de projeto. Perfeito. Ótima ponderação, né? A gente é que tem que extrair o que a gente puder de melhor das pessoas e tentar conduzir realmente, né? Não é uma pergunta e resposta, não é isso. É uma pergunta e aí, pela resposta das pessoas, nós vamos conduzir o assunto, conduzir a conversa. Sim. Professor, eu trago mais uma pergunta. Polêmica. Essa daqui é polêmica, nós já conversamos. Vou trazer novamente. Se é polêmico, você já pode começar respondendo. Bom, nós temos todo um trabalho ali com relação à discretização da chuva, a evolução, né, do método do SCS e tudo mais. E o professor apresentou na apostila dele, inclusive, um método que também é utilizado, é mais simplificado. Você também precisa do CN, só que você não precisa distribuir a chuva no tempo. Ele assume que é um bloco de chuva, um blocão de chuva efetivo, você joga na bacia, sobre toda a bacia, e tá tudo certo, você extrai a vazão de projeto. Não é um método hidrograma unitário triangular. Este daí que o senhor está apresentando, este daí do slide 32, é o método do hidrograma triangular sintético. Lá nos itens, lá nos critérios da Valec, ela apresenta que este método, né, de até 10 km quadrados você utiliza o racional corrigido, né? Até 1 ou 2 km você usa o racional. E de 10 a 20 km, né, ela restringiu o método do hidrograma triangular sintético, de 10 a 20 km. E só a partir de 20 km você passaria a utilizar o hidrograma unitário triangular, que é o que a grande maioria aqui já deve ter ouvido falar, já deve ter utilizado nos seus projetos. Só que o do senhor, eu fiquei curioso, porque é mais simples de fazer, e o senhor utiliza para bacias para áreas maiores do que 20 km quadrados. Você está vendo esse método, o que está escrito aí? Vocês precisavam ouvir isso também, tá, pessoal? Eu já ouvi isso, eu fiz a pergunta só para trazer a polêmica. Bom, é o seguinte, na hora que a Valec limita, ou qualquer outro contratante limita, quer dizer, então, que a partir de uma bacia de 30 km², se eu fizer pelo sintético, eu chego a um valor errado. Eu imagino o seguinte, que quem está contratando, o que ele precisa é de uma vazão feita correta, o dimensionamento correto, não é isso que ele precisa? Se é isso que precisa, e eu sei, isso aí para mim já a única coisa uma das poucas coisas que eu aprendi mexendo com drenagem, que o método não faz resultado. Ok? Método não... me dá licença só um minutinho aqui, porque eu tenho um cachorro aqui meio derrubado, só um minutinho. Vocês já ouviram falar, pessoal, do método hidrograma triangular sintético? Alguém já utilizou esse método? 10 a 20 km². E a Valec recomenda ele. Eu estava vendo na apostila do Marco Jabu, fiquei assim, peraí, não. Cadê a convolução aqui? Cadê todo aquele processo, né? Que inclusive, por causa da convolução, a gente vai lá pro hidrodinâmico, que é o REC-HMS, né? Essa ferramenta, para fazer a convolução. Você é um método um pouquinho mais chato de fazer na planilha, né? Inclusive, trago um adendo para vocês que utilizam, né? Eu automatizei uma planilha lá pro José Costa, do método hidrograma unitário triangular, ela está automatizada, mas este método do hidrograma unitário triangular, os valores da planilha vão sair diferentes do hidrodinâmico. E quanto maior a área da bacia, mais diferente é o valor daquela planilha com o valor que você vai extrair lá no REC-HMS. Então, acima de 30 km, 50 km², gente, vai direto para o REC-HMS. E planilha nenhuma vai te dar o mesmo resultado com aquela acurácia que o hidrodinâmico te entrega, beleza? Mesmo que a metodologia da planilha esteja correta. Mas existe alguma coisa a mais. Então, volta para a pergunta, né, professor? O senhor utiliza o hidrograma triangular sintético para bacias acima de 20 km² e... Não é eu que utilizo, não. Eu também utilizo, né? Eu também utilizo. E volta novamente a qualquer área, não importa o método que você vai usar. A gente precisa que você calcule de forma correta.
Se você aprendeu, né, desenvolveu, né, já, como você está sugerindo aí pelo HMS, qual o problema? O problema não precisa de resultado, não é? Então é isso. Eu utilizo o sintético desde... Não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo. Eu comecei em 1975. Não tem muito tempo. Comecei como estagiário e utilizo ele até hoje. Agora, não é para toda a bacia. Tá? Não é para toda a bacia. Então, eu aprendi a utilizar ele da seguinte maneira, né? Até 600 km², utilizo muito bem com essa tabela que eu uso, dá ótimos resultados. De 600 a 1.200 é possível, acima disso aí não dá. Aí é chute mesmo. Se você usar, é chutar. Tá? Então, eu não... Mas é isso, cara. Assim, depende muito de que, né, como é que você começou a trabalhar, com quem que você trabalhou, como é que você foi orientado. O colega estava falando aí, né? O ir a campo precisa de conhecimento, com certeza. Mas como é que vai obter conhecimento? Na marra, você vai chegar lá e vai aprender? Não, alguém tem que orientar, tem que mostrar, tem que ir orientando. E a pessoa sabendo escutar, vai aprender e vai desenvolver. Tá? Eu volto a dizer, né? HMS, por exemplo, é o melhor método? Ok. É ele, dá bom resultado, ótimo resultado? Ótimo. Então, ótimo. Acabou a engenharia. Porque eu só saber aplicar ele. Não é isso? Verdade. Mas não, a gente sabe, não é só isso. Depende do conhecimento do profissional, né? Dele entrar com os dados corretos. Não só entrar, né? O principal não é entrar com os dados corretos. O principal é saber avaliar o resultado. Isso que é o principal, é avaliar o resultado. Você alimentou, né? Tem um resultado lá, mas e aí esse resultado? Ok ou não? Né? Então, isso é que o profissional tem que ter o conhecimento, tem que ter a manha, né? O senhor tá falando aí, colocou nossos pés no chão, e eu trago uma dor de todo mundo aqui. Muitas das vezes, o cliente não paga por uma visita técnica, você está numa empresa em que a visita técnica não ocorre naquele cronograma correto, que é você ir lá, examinar, ter intimidade com o seu terreno, né? Com as obras hidráulicas existentes e tudo mais. Às vezes, no projeto conceitual, o cliente já quer, você recebe muitas das vezes um levantamento de drone, um ortofoto e tudo mais, e o cliente acha que ele é o suficiente para você já tocar o projeto, como se você tivesse ido a campo. Aí, tudo que você precisa tá aí, faça o que tiver de fazer, faça o milagre acontecer. Mas aí chega aquela questão do levantamento, né? De campo. Muitas das vezes você não tem uma fonte para saber qual é o nível d'água naquela estrutura. A pessoa te dá uma fonte furada, é complicado. Na parte de rodovia, acontece muito, né? Nas licitações, a empresa projetista dá lá, entra com valor 30%, 40%, né? Agora ali, acho que limitou em 25%, do valor referência do órgão, né? Então, até 50% de desconto eu já vi. Ok? Aí o cara não vai a campo mesmo, não vai mandar o pessoal aqui dele a campo de jeito nenhum. Ou seja, essa empresa e essa equipe de profissional é um bando de picareta. Tá? Se você se propõe a fazer um projeto, né? Igual eu analisei várias pontes de Mato Grosso, e algumas delas, o projetista não foi a campo. Assim, se a gente está num outro país qualquer denunciasse isso, o mínimo que tinha que fazer é caçar a carteira, não é suspender, né? É tirar a carteira do CREA desse profissional. É uma irresponsabilidade muito grande você projetar uma ponte 500 metros de comprimento, uma bacia de 20 mil km² de área, sem ir a campo. Isso é um cúmulo absurdo. O sujeito tem que ser muito moleque, muito irresponsável para fazer isso. Tá certo? Não tem jeito, você tem que ir a campo. Agora, né, esses levantamentos, né, que a gente tem hoje ajudam a gente pra caramba, muito mesmo, é muito bom. Mas a ida a campo ainda não está livre da ida a campo, porque essa conversa que você tem, você vai ver, né? Drenagem é ver, ouvir e sentir. Drenagem é isso. Tá? Sem isso, a pessoa não vai fazer um bom projeto, não tem jeito, tá? Não tem como. Ok? Mais alguma pergunta?
pessoal, será que vocês estão... Eu sei por que eles não estão, né? Não tem muitas perguntas, porque eles sabem muito, né? Perguntar. A gente falando de uma coisa tão simples, né? Que é o retrograma triangular sintético, CN, coisas bem simples. Para minha surpresa, muitos não sabiam sobre o hidrograma triangular sintético. E, inclusive, alguns estavam se confundindo. Eu falei, aí eu fiz essa pergunta também pro professor, que o pessoal tava, alguns já perguntaram, né, Wesley? Pergunta sobre isso. Tô aqui, Mas isso aqui olha só, isso aqui é o método mais simples. É, o mais simples. Mas, vamos falar o outro método mais simples do que o método racional. Que é a coisa mais besta que tem, besta no bom sentido, né? Foi desenvolvido em 1890, alguma coisa, o método racional. Até hoje se aplica com sucesso. A área coeficiente da chuva, intensidade, só isso. Olha que coisa simples. Né? Agora, aplica direto, sem ir da câmara, você acerta? Não, claro que não. Senão não precisava de engenheiro. Pega um bom aluno aí de primeiro grau, né? Eu vejo o aluno de primeiro grau hoje, ele sabe muito mais qualquer coisa do que eu, né? Em termos da parte da informática, né? De tudo. Bota o cara para falar, você tem que entrar com os dados aqui, então ensina para ele como faz, acabou, ele vai fazer. Mas não é só isso. Então, assim, o hidrograma triangular sintético, ele é simples, olha só, eu já fiz, nunca tenho feito muita coisa, né, mas já fiz algumas coisas, né, alguns cálculos de vazão, alguns dimensionamentos de ponte, já fiscalizei muitos projetos, muitos mesmo, tá? E eu não me lembro de insucesso, né, a não ser que eu tenha superdimensionado minhas obras todas, viu, Wesley? Pode ser também, né? Eu tenho superdimensionado, aí não dá problema. Superdimensionar uma obra é tão errado quanto subdimensionar. A gente não pode jogar dinheiro fora. Tá certo? Nossa, professor. Então, todos estamos com os pés no chão agora. Eu já sabia mais ou menos que o senhor ia falar isso. A sua opinião, essa é muito conhecida como alguém que não tira e foca bastante na questão. Ir a campo. Profissional, faz engenharia. E aí, traga até a opinião mesmo do Rodrigo aqui no chat. Engenharia é saber avaliar os resultados e entender todos esses detalhes que foram abordados aqui pelo senhor. E é verdade, né? A gente tem que saber avaliar o resultado. Eu trago para vocês um adendo, né? Com relação às IDFs também. As curvas, né, de intensidade, duração e frequência que muitos utilizam. Essas curvas, elas não são eternas. O professor Zulfo da Unicamp deixou isso muito claro na pesquisa dele. Excelente trabalho dele. Isso, a gente está vendo, né, que existe uma variabilidade, a natureza sazonal, ela traz as suas voltas, né? Em 1940 ocorreu essa cheia em Rio Grande do Sul, agora está ocorrendo essa cheia, não sei particularidades dela, mas muito semelhante. E aí essas curvas IDFs, muitas delas estão subestimadas, porque elas foram feitas com base em série histórica de baixa pluviometria, né? De 30 a 50 anos você tem uma pluviometria média ali menor do que, né, a próxima fase ali de 30 a 50 anos. E eu dimensionei agora que em Campo Grande e Santo André, uma obra muito importante, né, do governo, do nosso cliente, a IDF ela deu quase o dobro. A IDF, inclusive pelo ganho IDF, pessoal. Pelo ganho IDF, eu conheço toda a estatística, eu sei estatisticamente o que eu estou fazendo. Fui lá, fiz, né, aquela curva IDF do tipo geral, né, que tem os parâmetros ABCD, que vocês utilizam com frequência no próprio pluvio, né. Esse tipo, ele te entrega alguns resultados que podem não ser coerentes com aquele tipo de curva IDF que o DAE utiliza, né, do tipo logarítmico. Então eu cheguei em resultados assim bem diferentes. É outra polêmica que eu deixo aqui, né? Que é a nossa intensidade da chuva. Essa modelagem da intensidade da chuva. Eu conversei com a professora minha do Mackenzie, que fez na Apolo, eu falei para ela, a gente utiliza Gamble, porque o resultado vai a mediano. Então é um resultado médio. Né? O Rodrigo sabe quem é essa colega. Ela falou, não. Imediatamente a professora não está fazendo isso. Não. É preciso mais cuidado para chegar numa intensidade de chuva mais acurada.
E eu vejo que muitos colegas, alguns inclusive, assim que lançou o HIDF, porque é super fácil, no início é você só baixar um arquivo da ANA, né? O professor joga lá no HIDF e te dá a intensidade. Ele te dá a intensidade, era super fácil chegar na intensidade. E aí depois eu fui ver que não é só isso. Não é só isso, né? Existe como você errar muito na intensidade da chuva. E aí isso vai se propagando ao longo do próprio método, da limitação do método, né? Mas novamente o campo vai te mostrar isso que você está. Você considera, né? O senhor considera a intensidade aí pluviométrica no seu método, acho muito interessante isso. Muito interessante. Isso cobre a limitação do SCS. O Rodrigo está perguntando, tem uma crítica apenas aos prazos longos dos projetos atuais. Com estes prazos, vejo muitos erros grotescos em projetos. Gostaria de saber se a visão do professor respeita isso. Professor? Eu não entendi, não. Repete, por favor. Olha só. É a questão dos prazos, né? Tem uma crítica apenas aos prazos longos dos projetos atuais. É o curto prazo para a execução do projeto. Com esses prazos, vejo muitos erros grotescos em projetos. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Porque o projetista não está no poder, muitas vezes, o projetista, do engenheiro, controlar prazo, né? Isso chega para ele num prazo surreal e, meu Deus, precisa entregar resultado. É delicado, né? Porque se virar para mim, sempre que alguém entra em contato comigo, né? Uma primeira coisa que eu pergunto, né? É o prazo. E se o prazo não é executível, eu não faço. Agora, é claro que se você trabalha numa empresa, a empresa pegou o projeto, né? Você vai ter que fazer. E a partir da hora que você, né, pagou a RT, tendo prazo ou não, você é responsável pelo projeto. É isso? Então, arruma um jeito de fugir disso. É complicado. Não, é muito complicado. O projeto você tem que ter tempo para realizar. O projeto é concepção. Concepção não tem jeito de acelerar. Só que a gente sabe que nós estamos num país maluco, né? Tem eleição de 2 anos, então a cada 2 anos você tem pelo menos alguns meses ou um ano de contratação de projeto em tempos que são, né, inexequíveis, né? Eu estou falando inexequíveis em termos de qualidade do projeto, porque entregar papel, volume, ou arquivo magnético, isso aí não tem dificuldade nenhuma, né? Você entregar um monte de porcaria é tranquilo. Mas entregar um projeto com qualidade no tempo que é contratado hoje em dia, não, alguns projetos são contratados hoje, né? Não tem como ter qualidade no projeto, é impossível. E aí o projetista que está assumindo a responsabilidade ali, né, que paga a ET ali, ele vai ser responsável, tendo tempo ou não, a porcaria ali é dele agora. Né? É complicado, sim, é complicado. Infelizmente, isso aí é uma coisa que vai ser difícil a gente sair disso, viu? Vai ser complicado, principalmente agora com o BIM aí no processo, que, né, o BIM é muito trabalhoso e tal, e os prazos eles querem executar como se fosse um projeto tradicional. E tá tudo Pois é, me permite só fazer uma observação a respeito do BIM, porque eu acho que, vou generalizar, né? Poucas pessoas sabem o que é o BIM e qual é o resultado que ele traz, então está todo mundo propagando aí, muitos, né, os que não têm conhecimento, é como se o BIM resolvesse a qualidade do projeto. E não tem nada a ver isso. A qualidade do projeto depende do desenvolvimento do projeto, do projetista. Qualidade do projeto. Não estou falando de assertividade de quantitativos. Então, assim, o BIM realmente é sensacional, mas, pelo amor de Deus, assim, onde que a gente tem que investir agora ainda, que nós temos que recuperar é a nossa capacidade de fazer projeto, de elaborar projeto. Nós estamos com uma dificuldade imensa. Tenta contratar um engenheiro especialista em drenagem. Tenta contratar. Né? Você vai ver a dificuldade. Isso eu vou responder uma pergunta que chegou aqui, e aí eu vou passar a bola por cima, beleza? Só tem um tempo em limite, professor? A minha conta é premium, tá dizendo que é 11 minutos aí que vai cair. Não pode ser, porque a conta é premium. Wesley, o que você faria com relação se chegou a vazão de projeto muito alta, muito baixa, como que você calibra o modelo hidrológico? O hidráulico você calibra pelo main, né? A gente aprendeu a calibrar pelo main. Coloca o super main lá e vai chegar no nível realista. Então. Bom, primeiro fato,
a duração, a duração da chuva nem sempre é igual ao tempo de concentração. Então, para áreas acima de 25 km, acima de 25 km², você vai verificar o tempo de duração da chuva. Existe um tempo crítico aí de duração da chuva e ele não é igual ao tempo de concentração. Você pode chegar a vazão de projeto bem diferente. Em alguns casos, até o José Costa mostrou numa live dele, pode chegar aí, de acordo com alguns estudos, 20%, 30% de diferença de vazão de projeto quando você não utiliza a duração correta da chuva. E, novamente, depende da escala da bacia. Olha a escala da bacia de novo, professor. Uma outra metodologia, uma outra forma de você ajustar a tua vazão de projeto é você verificar a tua distribuição temporal da chuva. Nós utilizamos métodos de distribuição estatísticos, né? Os quantis de Ruff, e também utilizamos o método de bloco alternado. Para você ter ideia, se você utiliza aí o primeiro ou segundo quartil de Ruff por bloco alternado, você tem uma diferença gigantesca, 20%, 30%, 20% aí da vazão do projeto. Então, se você utiliza, dependendo do tipo de distribuição temporal, você pode chegar numa vazão bem diferente, beleza? E o método dos blocos alternados é um método que vai te entregar uma vazão de projeto bem maior do que os quantis de Ruff, beleza? Mesmo para o segundo quartil é semelhante. E por último, quando você não consegue, professor, baixar teu nível d'água lá com isso aqui, você muda o método, se for possível. Cheguei e falei para uma empresa ferroviária, falei, olha, a gente está utilizando aqui o método DCS. O método DCS, ele é o dobro, geralmente ele é o dobro de vazão de uma bacia, ele vai te entregar o dobro de vazão do método do... Caramba, saiu o método agora da minha cabeça. Coloquei a rara lá, o método... Rapaz, agora saiu, professor. Tem o método lá do DAE, rapaz. Do DAE tem o método... Pessoal, vocês conseguem me ajudar? Tem um método... Do Itaipu. Distribuição de área, o coeficiente... Perdão, o nome que sai da minha cabeça. O método Itaipu. Itaipu tem uma vazão que é 50% da vazão do SCS, dependendo da escala da tua bacia. E aí você tem um corte significativo na vazão de projeto. E aí você corta mesmo para 50%. Cliente que não quer gastar muito, ele quer que você utilize esse método, que vai te dar uma vazão menor. É 50% menor. Então, mas você vai calibrar primeiro pelo SCS. E aí, se em último caso você não conseguir, porque o método, a vazão é estatística. Você não sabe exatamente qual é a distribuição, né, que vai ocorrer. Existem sugestões de distribuição de tempo. Né? E o método em si, se não der nada, se você não conseguir chegar na tua vazão de projeto realista, no nível da água realista, você tem que mudar o método de chuva vazão. Você não vai criar um método daí da sua cabeça, né? Então você muda o método. Então, duração de chuva, a duração crítica da chuva, distribuição temporal da chuva, né? Os quantis de Ruff, ou do bloco alternado, ou o seu método estatístico, que você pode também modelar. E também, por último, o método de chuva vazão. Beleza? Tá respondido aí. Pessoal, quer saber como calibrar um modelo hidrológico. Nunca mexi num CN subjetivo. O método Itaipu é excelente para a área urbana. O pessoal da USP usa muito. Excelente. Muito bom. Professor, você quer acrescentar algo mais? Ou tem mais algo para falar? Não, vou acrescentar assim, só um detalhe é o seguinte. A máxima do Leonardo da Vinci, né, ao se deparar com água, consulte primeiro a experiência e depois a razão. Quando o Leonardo da Vinci, na época que ele viveu, nos anos aí de 400 e tanto, que é esse pouco, né? Foi quando ele, 1470, sei lá, que ele nasceu, morreu 1500 alguma coisa. Qual que era a referência bibliográfica que ele tinha para fazer tudo que ele fez? Ele tinha referência bibliográfica? Então, tudo que ele fez errado, né? Uma estupidez incrível, não é isso? Leonardo da Vinci foi o maior gênio que já passou pela Terra. Tá? O maior gênio. Um cara que todas as áreas que ele atuou, ele foi uma referência. Como medicina, engenharia mecânica, hidráulica, pintura, várias áreas que ele atuou, ele foi referência. E onde que está a genialidade dele? Na capacidade de observação. Só isso. Ele é um cara que observava demais, né? Tudo ele questionava através da observação. Ele começava a observar por que o pássaro voa, ele batendo asa dessa forma, ele voa, ele plana, entendeu? Eu acho que isso a gente sempre tem que lembrar dessa máxima dele, né? Quando se deparar com água, consulte primeiro a experiência, depois a razão. Ele não fala para abandonar a razão. Okay?
Então, assim, o teórico é muito importante, a prática também, tá? Mas não tem nenhuma referência bibliográfica. Tá, ok. Não tem nenhuma referência bibliográfica. Quando inventaram aí, né, a Ferrari, o motor da Ferrari, qual que era a referência que eles tinham para desenvolver a Ferrari? O iPhone e etc. Isso só existe na nossa área. A gente está preso, a gente está engessado, entendeu? A gente tem que desenvolver, observar, propor, desenvolver, conversar, né? Mas, no mais, gente, agradecer muito aí, né? Você, ter aí, né? Conduzido tudo isso aí, ter feito, né? Essa live aí, né? Parabéns para você aí e obrigado de ter. Nós que agradecemos, professor. Muito bom ter o senhor conosco aqui, voluntariamente dispensando sua experiência. Nós poderíamos ter passado por nós. Ouvir a voz da experiência é muito importante, né? Porque nós vimos que realmente o campo vale muito. O senhor tem anos de experiência e está aqui distribuindo para a gente. Nós não vamos errar muitos erros, digamos assim, porque nós estamos te ouvindo aqui, né? O pessoal fala muito assim, mas você tá aí buscando novas formas de fazer e tudo mais, o professor Marco Trabou e tal, questionando. O que tem agora de fronteira, já que é o campo, né? Tem que ir a campo. Existe algum outro método mais acurado do que o SCS? Pessoal, agora a fronteira do conhecimento está em inteligência artificial. Então, com redes neurais, a galera está desenvolvendo métodos mais acurados. Isso vai chegar no Brasil daqui a uma década. Eu não sei se a velocidade de propagação aumentou agora com a internet, né? Mas o pessoal está utilizando agora, os americanos vão começar a utilizar método de estimativa de chuva-vazão e um método mais empírico, baseado em observação de campo, utilizando redes neurais. Então, isso vai chegar aqui pra gente, beleza? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua doação de conhecimento. Muito obrigado. Professor. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado aí. Vocês tiveram a paciência de ficar escutando a gente, né? Maravilha. E eu deixo um adendo para vocês aqui para encerrar a nossa reunião e nosso bate-papo. Energia positiva, quem souber rezar, reze, quem souber orar, ore. Quem não souber orar nem rezar, torça ou ajude de alguma forma o pessoal do Rio Grande do Sul, são os nossos irmãos, estão passando por uma grande catástrofe. Nós estamos inteiramente conectados com eles. O que você pode fazer hoje por essas pessoas que estão sofrendo tanto, né? Nós temos associações, inclusive, que estão coletando cadastro de profissionais de engenharia, engenheiros, engenheiras, pessoal, especificamente, inclusive, geotécnicos e hidrólogos. Então, essa é a hora, talvez, né, de você ajudar essas pessoas voluntariamente no seu tempo disponível, com a energia que você pode. Beleza? Já me cadastrei, tá? Você pode ajudar essas pessoas com o seu conhecimento. Você pode, de alguma forma, melhorar um pouco mais o mundo, né? Com a sua boa vontade, beleza? Bom, é isso, pessoal. Professor, muito obrigado. O minha vai ficar gravado, eu vou disponibilizar lá no canal no YouTube. Eu distribuo o link pro pessoal aí lá no LinkedIn, beleza? Um forte abraço. Fiquem todos escanteados. E seu todo. Obrigada. Um abraço. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.